Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estou aqui no Instituto Federal de Rondônia, no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, para dar continuidade à nossa jornada pensando sobre os pensadores. Eu sou a professora Rosa Martins e aqui no ambiente em que eu estou, atrás de mim, temos uma parede branca com pontos interligados. Nesse momento eu estou usando o macacão vermelho e o meu sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. Você já estudou sobre vários pensadores, mas hoje nós vamos estudar sobre um pensador contemporâneo e que você, com certeza, vai aprender muito com ele, Loris Malaguzzi. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre Malaguzzi? Bom, se você gosta de educação infantil, se você já ouviu falar em educação infantil, você, com certeza, vai estudar, vai ter interesse em conhecer mais sobre Malaguzzi. Ele é alguém muito importante na nossa pedagogia da educação infantil, porque ele traz uma abordagem, ele criou uma abordagem que muito contribui para as interações e para a atuação do professor e da escola de crianças. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre Malaguzzi. Malaguzzi, ele foi criador da abordagem Reggio Emílio, que é uma abordagem que foi construída em uma região que fica ao norte da Itália, que tem esse nome, Reggio Emílio, exatamente este nome. Malaguzzi, ele nasceu em 1920, faleceu em 1994. Ele era pedagogo por formação, professor de escolas primárias lá na região norte da Itália, que é essa região que Malaguzzi acabou vivenciando essa experiência e criando essa abordagem. E é bastante importante dizer, assim como eu já falei de Montessori, que é uma abordagem, não é um método, ok? Ele criou essa abordagem chamada Reggio Emílio, e essa abordagem ela tem como foco incentivar o desenvolvimento intelectual das crianças por meio de um foco sistemático sobre a representação simbólica e as interações sociais. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta abordagem. Ele diz, pelas palavras do próprio Loris Malaguzzi, ele diz que tudo nesta região que fica ao norte da Itália, olha aqui a Itália, lembra que a Itália tem o formato de uma bota, né? E Reggio Emílio fica exatamente nessa região que está em vermelho. E Malaguzzi dizia o seguinte, que tudo parecia inacreditável aí nessa região. A ideia, a escola, o inventário, que consistia em um tanque, alguns caminhos e cavalos. Era uma região bastante pobre. Eu sentia que essa era uma lição formidável de humanidade e cultura, a qual geraria outros eventos extraordinários. É como era pensada essa região que foi assolada pela guerra e se reconstruiu ali por meio da educação. Então, o que Malaguzzi fala? Que tudo sobre as crianças e para as crianças somente pode ser aprendido com elas, com as crianças. Então, é uma ideia de que não somos nós adultos que definimos todos os caminhos para as crianças, que elas precisam participar da organização da sua própria educação. E Reggio Emílio é uma abordagem baseada na coletividade e na ideia de que as crianças são capazes de conduzir a sua própria aprendizagem. E aqui eu trago uma frase de uma das alunas que participam de escolas com essa abordagem, que ela diz assim: é melhor a porta ficar aberta, para que se alguma criança quiser entrar, ela mesma abre. Então, nesta frase a gente entende exatamente o que a pedagogia proposta por Loris Malaguzzi traz, que é a criança, ela consegue participar da sua própria aprendizagem, mais que isso, ela tem a capacidade de se conduzir dentro do seu processo de aprendizagem. Então, não se trata de um método que deve ser reproduzido,
implantado lá da Itália para o Brasil ou para qualquer lugar do mundo. É uma abordagem que precisa ser reinventada, construída no novo contexto, porque o central não são os espaços e nem a produção, mas são os processos coletivos que possibilitam as experiências educativas. Isso sim, como esta comunidade se organiza, como esta comunidade pensa a educação, é o que é importante. E aí, a escola não é só um lugar de transmissão de conhecimento e de cultura, mas também de construção de conhecimento e de cultura. E aqui eu trago a foto de crianças ribeirinhas indo para a sua formatura e aí mostrando todo o dia a dia ali, como é que elas precisam, né, se deslocar com canoas para o seu ambiente escolar. Então, transportar uma pedagogia do norte da Itália para as comunidades ribeirinhas é algo que não cabe dentro da abordagem de Loris Malaguzzi, porque não é um método a ser reproduzido. A ideia é entender que é coletivamente que as experiências educativas são construídas. Então, o que é melhor para as crianças ribeirinhas desta comunidade e não para todas as crianças ribeirinhas e não para todas as crianças do mundo. Então, aqui nós temos alguns conceitos que são bastante caros para as concepções baseadas em Loris Malaguzzi. Primeiro, a concepção de identidade. A gente precisa saber quem são as crianças, os adultos que atuam com essas crianças e quem é a escola, qual é a escola dessa criança, que tipo de escola essa escola existe para ser. Também que as relações, elas acontecem tanto no âmbito individual quanto coletivo, então nem tudo é só coletivo, que existem as questões da subjetividade e objetividade, né? Que existem aqui os contextos e os padrões, que são valores individuais, sim, que existem os valores coletivos também, que existe a questão imaginária e real, complexidade e simplicidade, completude, provisoriedade, processos e produtos, relações e isolamento. Então, há uma complexidade e simplicidade no entender essa pedagogia. Por quê? Ela se baseia em conceitos, como a gente acabou de ver, que não são apenas um tipo de conceito, nós trabalhamos só a coletividade, não. Trabalhamos coletivamente e também individualmente. E isso acontece por meio de uma pedagogia, que é a pedagogia da escuta. Essa pedagogia, ela tem a crença no potencial da criança. Então, uma pedagogia que não acredita que a criança é capaz, independente das suas dificuldades ou do seu contexto, ela não tem voz dentro e nem vez dentro da proposta de Malaguzzi. Existe também dentro dessa pedagogia múltiplas linguagens e aí a gente pensa aí nos estilos de aprendizagem que a gente já conversou. Se eu tenho diferentes estilos de aprendizagem, eu também preciso pensar em múltiplas linguagens para ensinar. Pensar em cada ato. E aí, em cada ato que o professor e a equipe pedagógica for organizar, pensar qual é o papel da educação na sociedade e nessa comunidade de modo específico. Princípios da abordagem Reggio Emílio. A criança como ser humano possui 100 linguagens, 100 com C, 100 maneiras de pensar, de exprimir, de entender, de encontrar o outro através de um pensamento que entrelaça e não separa as dimensões da experiência. E aí eu indico como leitura, para aprofundar essa questão da abordagem Reggio Emília, que é as 100 linguagens das crianças. E especialmente este livro, ele nos ajuda a perceber que esta abordagem ela é muito mais, como o nome diz, né, uma abordagem para a primeira infância especialmente, do que um método. Né? Se você está procurando um passo a passo, aqui a gente não vai encontrar, a gente vai encontrar princípios. E aí vamos destacar aqui quais são esses princípios. A participação é o valor e a estratégia que qualifica a maneira das crianças, dos educadores e dos pais fazerem parte do processo educativo. Então, sem participação, não existe
Pedagogia Régio Emílio. Esta inclusive, aqui é uma fotografia de uma das escolas brasileiras que utilizam essa abordagem Régio Emílio. Não é uma escola de Régio Emílio, não é uma escola que tem o método Régio Emílio, é uma escola que se inspira nesta abordagem. E aí, um desses princípios de inspiração é a participação. Outro princípio já que participamos dessa educação, precisamos ter um comportamento ativo de escuta. E esse comportamento é do professor com as crianças, é das crianças com o professor, com os pais, com a família, com a equipe da escola. Ou seja, é preciso ter um contexto educativo de escuta. E nessa questão, a gente destaca aqui uma frase, uma citação da Carla Rinaldi, que ela diz o seguinte, que a compreensão da escola como, antes de tudo, um espaço público e um local para a prática, ética e política, um lugar de encontro, interação, conexão entre indivíduos de uma comunidade, um lugar em que as relações combinam um imenso respeito pela alteridade, pela diferença, com um profundo senso de responsabilidade em relação ao outro, um lugar de intensa interdependência. Em seu trabalho, os educadores de Régio lutaram para expandir o potencial emancipador da democracia, dando à criança a possibilidade de agir como cidadão ativo e a oportunidade de ter uma vida boa numa comunidade democrática. Então, eu trouxe aqui algumas fotografias. Esta aqui é uma praça dessa região do norte da Itália, Reggio Emília, e esta aqui é uma comunidade indígena brasileira. Então, aqui é para a gente dizer que, independente do contexto, qual seria o papel da escola? É trabalhar a dimensão do encontro, a escola como um espaço de encontro entre as pessoas. E aqui eu quero deixar algumas indicações de livros para aprofundar a abordagem Reggio Emília. Um deste livro, essa citação que eu acabei de comentar é deste livro, Diálogos com Reggio Emília. Também as 100 linguagens da criança, o regimento das escolas e creches para a infância da comuna de Reggio Emília e alguns filmes e documentários entre os muros da escola e numa escola de Havana. Também tem alguns links aqui que vocês podem se aprofundar nesta abordagem. Então, eu quero finalizar aqui falando que Loris Malaguzzi é alguém que um pedagogo, diferente de outros que nós estudamos até então, que tinham outras formações e, de repente, perceberam a importância da pedagogia, e de outros também que nunca fizeram pedagogia, mas são importantes para a educação. Loris Malaguzzi é um pedagogo de formação e que a gente tem muito orgulho de que ter alguém da nossa área que esteve ali à frente de um processo revolucionário na educação de um país e de uma região do seu país, e também que influencia escolas no mundo inteiro. Então, queira aprender mais, conhecer mais sobre Loris Malaguzzi e sobre a abordagem Reggio Emília. É um prazer estar com vocês e te espero na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.